Olá pessoal, espero que todos estejam bem seguros, se cuidando, álcool gel, a história que a gente já conhece em tempos de pandemia. E esse é mais um vídeo, a gente segue com um assunto gás ideal clássico. Lembrando que aqui são só alguns, nesse vídeo eu coloco só alguns destaques, né, alguns comentários em relação ao conteúdo, sendo que o material principal é o que está disponível nas referências, que no nosso caso segue sendo o livro do Casquilho e Teixeira e o livro do Reif. Segue valendo ainda os outros livros, né? Huang, Greiner, Salinas, Pátria e tantos outros, Marco Ware, tantos outros aí. Lembrando que eu coloco como referência esses livros porque eles são da onde eu estou tirando basicamente as sessões, a ordem, os conteúdos, até frases inteiras, a maioria das frases inteiras e tudo, eu estou tirando desses conteúdos aí. Então, mais do que aparece primeiro do que aparece na sequência. Então, por isso que eu sempre enfatizo esses livros, mas todo mundo pode ficar à vontade para estudar no livro que se sinta mais confortável. Eu estou à disposição por e-mail, Google Classroom. Acho que todo mundo já teve a oportunidade do chat privado comigo, lá no Google Classroom. Então, entendam que eu sigo à disposição, em especial sabendo que esse conteúdo aqui pode ser entendido por alguns como relativamente denso. Então, eu estou à disposição. Bom, há 2 aulas a gente calculou o que foi a função densidade de estados. A gente vai continuar com ela mais ou menos guardadinha. No último conteúdo, a gente calculou que era a distribuição de Maxwell-Boltzmann em relação ao número de ocupação. A gente vai deixar essa informação mais ou menos guardadinha também. E hoje a gente vai para a função de partição do gás ideal no regime clássico. Lembrando aqui o desenvolvimento que a gente fez até o momento, que essas equações 1, 2 e 3 foi feito em ordem contrária, né? No último conteúdo. Aqui é só destacar que a gente está agrupando os somatórios, né? Quando tem somatório, do somatório, do somatório, a gente tem colocado um somatório só, tá? Que é o que a gente está evidenciando aqui na equação 2, em especial porque são os somatórios dos conjuntos. Lembra que no conteúdo do vídeo anterior eu comentei que a gente tinha um problema na nossa contagem de estados. Então, que a gente, ainda que a gente estivesse tratando um gás ideal clássico, que a gente tinha uma indistinguibilidade das partículas. E essa indistinguibilidade das partículas fazia com que permutações não gerassem novos estados e que isso deveria ser uma correção que deveria ser incorporada nos nossos cálculos. Então, hoje a gente vai, vamos dizer, direcionar nossas atenções para esse tema, a fim de conseguir ter uma função de partição adequada. Então, aqui, né, está falando, deixei em negrito por causa da importância que essas contagens vão levar a funções termodinâmicas que não são corretamente intensivas ou extensivas, ou seja, a gente não vai conseguir recuperar as equações que foram obtidas na termodinâmica empiricamente e que por isso a gente tem que levar em conta
a indistinguibilidade das partículas, e isso é entendido como a primeira correção quântica que deve ser aplicada. Só para salientar aqui que a gente vai ter que colocar essa correção e a correção da inserção da constante de Planck para conseguir ter os nossos resultados adequados. Então, nesse caso que a gente vai fazer, partindo dessas equações aqui acima, a gente vai considerar um sistema de duas partículas e escrever a função de partição canônica para elas. Então, as condições que a gente pode ter para duas partículas é que cada uma delas vai estar ocupando um estado, né? Esse estado pode ser o mesmo estado ou pode ser um estado diferente. Então, aqui, se elas estiverem ocupando o mesmo estado, eu vou acabar obtendo o primeiro termo após a segunda igualdade. Todavia, se elas estiverem ocupando estados diferentes, isso significa que eu vou acabar obtendo o segundo termo da segunda igualdade, após a segunda igualdade, que é as condições das possibilidades que eu posso ter. Partícula 1 no estado J1 e partícula 2 no estado J2, ou partícula 2 no estado J2, partícula 1 no estado J2, que vai acabar definindo esse termo aqui, e se as duas estiverem no mesmo estado, ele vai acabar chegando no primeiro termo. Aqui, como a gente já comentou, mas não vale a pena relembrar, né? Se as partículas são distinguíveis e eu apagar esse número 1 e esse número 2 aqui, e ter uma evolução aqui, né, fazer uma permutação, eu posso identificar, né, que, por exemplo, se a minha partícula bolinha aberta ficar na parte de cima e a bolinha fechada ficar na parte de baixo, eu posso dizer que não teve mudança de estado ou uma permutação como está apresentado aqui à direita. No caso distinguíveis, eu posso identificar que houve a geração de um novo estado, que houve uma mudança da posição desses caras, porém aqui na parte de baixo eu não consigo dizer nada se eu não tivesse esse 1, esse 2 aqui marcado aqui. Então eu preciso remover essa duplicidade, né? Ou seja, nesse caso específico, a minha divisão seria por 2 fatorial. Se eu estivesse trabalhando com 3 partículas, eu teria que fazer uma divisão por 3 fatorial. Então, para aplicar uma correção na minha função de partição, eu preciso fazer uma divisão em relação aos termos cruzados, né, o que seria o equivalente aqui ao segundo termo depois da igualdade, de realizar uma divisão por n fatorial, que é o número de partículas que podem estar em estados diferentes. Seguindo esse raciocínio, o primeiro termo ele corresponde aos casos onde todas as partículas n elas estão no mesmo estado J, e o último termo aos casos onde as partículas as n partículas estão em estados diferentes, sendo que as situações intermediárias elas estão representadas por esses 3 pontinhos aqui no meio. Então essa expressão 5, ela é a função de partição corrigida para partículas indistinguíveis. Todavia, na prática ela não funciona, porque n é da ordem do número de Avogadro. Se você pegar o número de Avogadro fatorial, vocês imaginam o tamanho desse número, né? Então, a gente entende, né, esse cara aqui, mas ele acaba não funcionando. Então, o que a gente acaba fazendo é aplicando essa correção no que seria a nossa definição em relação
uma partícula específica ou em relação à função de partição total, que é o que vai acabar acontecendo se a gente tiver condições normais de temperatura e pressão, informando que temperatura ambiente é alta temperatura se a gente estiver comparando com os casos onde a gente vai estudar gases quânticos, por exemplo. Os efeitos quânticos eles começam a ficar evidenciados em baixíssimas temperaturas. Então, isso a gente vai acabar explorando em Física e Estatística 2. Então, agora a gente passa a ter uma função de partição corrigida, ou seja, a função de partição que deve nos ajudar a chegar no que são as equações obtidas pela termodinâmica empiricamente. Todavia, a gente ainda vai precisar aplicar mais uma correção. Bom, para quem leu aquele trabalho do Boltzmann, que eu sugeri um artigo que tratava sobre a vida do Boltzmann e as inquietudes dele, a questão científica, a questão filosófica e tudo mais, um artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física que eu dei como trabalho, talvez atividade 2, atividade 3, vai começar, creio eu, entender por que a física estatística demorou para ter uma boa aceitação e que a gente diz que se prova a posteriori aqueles postulados. Todavia, perceba que no desenvolvimento da ciência, né, sempre tem acerto, erros. Fazer ciência é fazer isso, né, acertar, é errar e é se permitir acertar e errar na busca do que é o mais correto, o mais aceitável. Aqui eu acho que vocês vão começar a verificar as angústias do Boltzmann e por que em certos termos o pessoal começa a entender que foi coxambrado. Então, na verdade, a teoria funciona muito bem. A teoria funciona muito bem desde que você faça a correta contagem de estados ou faça a enumeração correta do seu sistema. E eu reforço aqui que esse é o sucesso da física estatística, porque você pode ter todas as derivadas, todas as ideias, tudo decorado e vamos dizer assim, entendido, mas se não houver uma correta enumeração dos estados, não vai conseguir alcançar os resultados esperados. O que acaba sendo um problema, né, que não fica tão evidente em outras disciplinas, né? Às vezes você faz o desenvolvimento completamente correto e consegue uma pontuação, aqui acaba tendo alguns problemas ao fazer a contagem incorreta, porque acaba obtendo uma função de partição incorreta e por obter uma função de partição incorreta acaba não recuperando ou não obtendo os parâmetros adequadamente. Então, com essa aproximação, a gente vem e redefine o que é a função de partição de Maxwell-Boltzmann, agora corrigida, e no qual a gente vai se referir a ela por Z, esse Z estilizado, MB. Aqui é basicamente propriamente a equação 6, né? Bom, aqui a gente está calculando, né, função de partição e sempre a gente está colocando essas energias, vamos dizer, de uma maneira só mencionando essa energia. E agora a gente precisa começar a estabelecer essa relação da minha energia com o momento, né, que vai dar a minha contribuição cinética, a contribuição da translação, né? E a posição, que vai estar relacionado com a energia potencial dessa partícula. Ou seja, se ela está sujeita a um campo, ou se ela está sujeita
um campo exterior quase sempre, né? Gravitacional, ou está sujeito a um campo elétrico, depende do problema. De qualquer forma, a gente tem aqui, né, pela equação 8, que é a função de partição de uma partícula, ela vai ser dada pelo somatório exponencial de menos beta j, onde a soma é realizada sobre todos os estados individuais. Isso já foi perguntado por e-mail. Então, aqui, toda vez que a gente calcula a função de partição, a gente está calculando em cima de todos, não é sobre um determinado j, mas é todos os valores que pode assumir, ou seja, todos os estados que essa partícula pode assumir. E uma partícula sem estrutura interna, a gente pode dar a energia pela expressão 9. Vai falar, mas por que você está falando sem estrutura interna? Porque se a gente estiver trabalhando com uma estrutura interna, a gente vai ter outros componentes que vão estar associados aqui. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com moléculas diatômicas, né, um gás diatômico, o que vai acontecer é que eu devo ter um movimento de vibração, né? Imagine um halteres, né? Onde as bolinhas do halteres elas se aproximam e se afastam, que vão estar representando a ligação entre esses átomos. Ainda, se a gente pensar nisso aí como um halteres, ele vai poder girar em torno do centro de massa, então a gente ainda tem um termo de rotação que precisa ser incorporado aí. Então a gente está indo para o caminho mais simples, né? mais simplificado, que a gente possa obter, né? Então a gente está definindo aqui, né, a energia total do meu sistema por essa energia aqui da partícula, mais o que deve ser uma energia interna aqui, né, em relação à contabilização desses graus que eu mencionei. Aqui simplesmente o que a gente está fazendo é substituindo esse valor de energia, né, aqui na definição de função de partição, a fim de obter esses somatórios de exponenciais, mas lembra que o expoente, né, a soma de um expoente num exponencial, significa que eu agrupei a base e somei, né? Então isso aqui no fundo é uma multiplicação desses termos. E que se a gente pensar aqui, né, nesse termo aqui, primeiro o conjunto de somatório aqui da multiplicação, que vocês devem ver marcado aí com o mouse, ele está representando a função de partição relativa ao movimento de translação da minha partícula. E a segunda parte, essa que eu estou marcando agora, aqui, e que está evidenciado na equação 14, deve estar relacionado à energia interna do meu sistema. Então, perceba uma outra beleza, vamos dizer assim, que a função de partição, então, ela vai ser dada pela função de partição relativa ao movimento de translação e relativa à energia interna do meu sistema. Opa, essa parte aqui acaba sendo muito legal, porque analogamente a gente pode fazer essa decomposição num produto das demais interações que vão estar presentes no meu sistema. Então eu posso ter uma função de partição relativa ao potencial, à translação interna, à vibração e assim por diante. E aí, aqui uma frase importante que foi tirada na íntegra do livro e está destacada aqui: a parte translacional dará resultados universais porque vai descrever um comportamento limite comum a todos os gases suficientemente rarefeitos na ausência de um campo exterior. Então, o próximo conteúdo é hora da gente
juntar toda essa informação do que seria equivalente à aula 27, 28, 29. Então, a fim de manter a consistência, eu paro por aqui e a gente retoma fazendo esse fechamento no próximo vídeo dos comentários, né? Não é um fechamento, mas eu vou fazer os destaques relacionados ao que deve ser as conclusões que a gente deve tirar do estudo da física estatística do gás ideal clássico. Espero que todos me acompanhem e, por enquanto, é isso. Até breve, na expectativa de vê-los o quanto antes e tchau, tchau.